Sim, concurseiro, você é sempre bem-vindo ao CIEX. Hoje o aulão é exclusivo para o concurso da PC de São Paulo. Então, vai fazer esse concurso? Inscreva-se neste canal, acesse aqui também na descrição do vídeo o link do nosso site, cienciaexata.com. Lá você encontra vários preparatórios para concursos. Como você pode ver, aqui está o edital para esse concurso. Vou trazer resolução de questões, mais explicação teórica também desses assuntos. Vamos lá! Pela leitura do texto, pode-se concluir corretamente que, para o cronista, os pais devem. O que os pais devem fazer? Volto ao texto quando eu tinha a tua idade. Aqui está o texto para respondermos as questões seguintes. Coleção Melhores Crônicas, então é uma crônica do Moacir Ciliar. Organização Luiz Augusto Fischer, Global Editora. É importante você observar de onde foi retirado o texto para você compreender melhor. Você vai se lembrar de que crônica vai fazer a narração de um fato que ocorre no nosso cotidiano. Fatos corriqueiros. Sempre sugiro, não vou fazer a leitura do texto, primeiramente porque preciso otimizar meu tempo na hora da prova. Você vai fazer a leitura do texto, depois vai precisar voltar para verificar cada alternativa se está correta ou não. Então vamos lá. Os pais devem compartilhar com os filhos, então vamos marcando aqui, compartilhar com os filhos os projetos que não conseguiram realizar, de maneira a incentivar os últimos, ou seja, incentivar os filhos a concretizá-los pelos genitores. Isso a gente fala muito no nosso dia a dia. Não devemos querer que os filhos realizem os nossos sonhos. Então posso descartar a alternativa A? Será? Eu preciso voltar ao texto para verificar se isso procede. Então, quando a gente volta aqui, observe. Bem, mas então não podemos falar aos nossos filhos sobre nossa infância? Longe disso, ou seja, devemos sim. Há uma coisa que podemos compartilhar com eles, os sonhos que tivemos e que na maioria das vezes irrealizados jazem intactos, ou seja, estão ali deitados, esquecidos mesmo, num cantinho da nossa alma. São estes sonhos que devemos mobilizar como testemunhas de nosso diálogo com os jovens. Observe aqui, devemos falar com eles, sim, compartilhar com eles os sonhos que tivemos e que na maioria das vezes irrealizados jazem intactos num cantinho da nossa alma. Devemos compartilhar. Em momento nenhum aqui falou que a gente deve incentivar os filhos a concretizá-los por nós. Omitir fatos de sua própria infância e adolescência, pois se comprovou que esses fatos lá da infância e adolescência nada acrescentam para a formação das novas gerações. Será que a gente deve omitir esses fatos? Será que fala isso lá no texto? É o que a gente precisa ver aqui quando a gente volta. Fale a uma criança sobre aquilo que você esperava ser, fale de suas fantasias. Quando eu tinha a tua idade, meu filho, eu era criança como tu e era bom. Então nós devemos sim falar, voltando aqui a esse parágrafo que falei ainda há pouco com você sobre ele, mas então não podemos falar aos nossos filhos sobre nossa infância, longe disso, ou seja, devemos sim compartilhar, socializar com os filhos a nossa própria infância e adolescência. Nada de omitir de jeito nenhum, de acordo com o texto. Já descartei duas alternativas. Mostrar aos filhos que, há algumas décadas, os jovens rapidamente adquiriam autonomia, pois eram mais decididos a transformar fantasias em realidade. Será que eles adquiriam mesmo essa autonomia? É o que a gente vai voltar aqui para ver. Observem só nessa passagem que fala aqui. Sim, a nossa letra era melhor. Sim, íamos sozinhos até o centro da cidade. Sim, aos 10 anos já trabalhávamos e sustentávamos toda a família.
Sim, éramos mais cultos, mais politizados, mais atentos. Conhecíamos toda a obra de Balzac, entoávamos todas as sinfonias de Beethoven, éramos o máximo. Mas éramos mesmo? Se entrássemos na máquina do tempo e recuássemos algumas décadas, será que teríamos a mesma impressão de que a gente tinha autonomia, de que éramos o máximo? Sim, íamos até o centro da cidade, mas a cidade era menor, mais fácil de ser percorrida. Sim, trabalhávamos, mas havia outra alternativa. Então, quando você observa que ele vem fazendo essas indagações aqui, a gente vai compreender que a gente não tinha toda essa autonomia. Cada geração recorre às habilidades de que necessita. Sabíamos usar um martelo ou consertar um abajur, mas eles dedilham um computador com a destreza de um virtuoso. Então, o que você observa quando a gente volta aqui? Os jovens rapidamente adquiriam autonomia, pois eram mais decididos a transformar fantasias em realidade. Aqui não cita especificamente essa parte de transformar as fantasias em realidade. Mas aqui também, essa questão da autonomia, ele fala lá, sim, a gente ia ao centro da cidade, sim, mas as cidades eram menores, então ele já traz essa ideia aqui mesmo, justamente nesse sentido de mostrar que não tinha toda a autonomia. Naquele momento, as coisas eram mais fáceis, menos complexas. E também dá para eliminar essa alternativa quando fala aqui, ó. As pessoas, a geração daquela época era mais decidida a transformar a fantasia em realidade. Não cita isso. Construir uma relação com os filhos pautada na cumplicidade e na franqueza acerca dos sucessos e dos fracassos. Perfeito quando a gente volta aqui ao texto, é isso que fala. Fale a uma criança sobre aquilo que você esperava ser, fale de suas fantasias, fale também de quê? Dos seus fracassos. Olha aqui os sonhos irrealizados. Então aqui está correta. Reconhecer o talento dos filhos, porém, ainda preferir o autoritarismo total ao permissivismo no processo educativo. Isso daqui, você que faz prova, que seja da VUNESP ou outras bancas, atente-se ao princípio da extrapolação, que é quando traz informações para as alternativas que não estão presentes no texto. Cadê esse autoritarismo? Em momento nenhum cita a questão, olha, devemos privilegiar o autoritarismo ao permissivismo. Muita gente acha que isso deve ser feito, mas a sua opinião não conta. O que importa é aquilo que está escrito lá no texto. Assinale a alternativa em que o primeiro trecho, observe aqui o que fala, o primeiro trecho vai elucidar o sentido de um termo previamente empregado. E o segundo trecho se utiliza de exagero para intensificar uma ideia. Então, aqui é importante você compreender o que fala na questão. Então, primeiro, quando fala, elucida o sentido de um termo previamente empregado. Está falando de previamente empregado, aqui nós temos uma questão contemplando coesão. Essa coesão referencial. O que é coesão? Quando você utiliza termos, os elementos coesivos, para evitar, por exemplo, a repetição. Se eu falar assim, o garoto chegou, o garoto estuda português. Viu que eu repeti o garoto, mas eu poderia falar, o garoto que chegou estuda português. Esse que está retomando o garoto, pronome relativo, elemento coesivo, para evitar a repetição. Então, referencial vai se referir a um termo que foi dito anteriormente. E a segunda, eu preciso de um exagero. Quando fala lá, por exemplo, cuja largura nesta era de rápidas transformações se mede em anos-luz. Olha, essa largura então aqui, naquele tempo, anos-luz, aqui não é o quê? Aquele período que vai medir com a velocidade muito rápida. Será que anos-luz aqui é um exagero? É o que a gente vai ver. Então, a primeira vai retomar um termo e a outra vai se referir a um exagero. Ai, Senhor, não nos deixe cair na tentação de dizer ao nosso filho. Está retomando um termo anterior? De jeito nenhum, que já é o início do texto. Então, quando a gente volta aqui, já descarta a alternativa, porque essa primeira passagem aqui
não está elucidando o sentido de um termo previamente empregado. Então aqui você vai observar que, neste caso aqui, não está explicando um termo anterior, porque é o início do texto. Ano-luz aqui, sim, a gente vai observar, anos-luz, que a gente tem de fato um exagero, mas a primeira não está elucidando o sentido de um termo que foi empregado anteriormente. Este fosso que separa adultos de crianças ou adolescentes. Então, quando fala lá, este fosso, é o que a gente precisa observar aqui. Este fosso, então a gente tem que ler a passagem anterior. Dificilmente haverá a frase mais perigosa. Para começar, ela alarga o gap entre as gerações. Este fosso, então fosso aqui está retomando o quê? Gap. Gap é o mesmo que fosso. Então, gap aqui está retomando um termo que foi dito anteriormente. Então, a primeira está correta, como vimos aqui. Conhecíamos toda a obra de Balzac e entoávamos todas as sinfonias de Beethoven. Isso daqui é um exagero. Ele tinha muito conhecimento, mas ele conhecia ele entoava todas as sinfonias de Beethoven. Isso daqui a gente já consegue observar que é um exagero. Então, a alternativa A correta. Quando fala lá, fosso, está elucidando o significado da palavra gap. E aqui tem um exagero. Sim, íamos até o centro da cidade, mas a cidade era menor. Observe aqui o que vai falar nessa passagem. Sim, a nossa letra era melhor. Sim, íamos até o centro da cidade. Então, aqui está explicando alguma coisa, está retomando um termo anterior. Quando a gente volta aqui, cada geração recorre às habilidades de que necessita. Então, aqui você observa, não possui exagero aqui. Por quê? Cada geração ela vai recorrer às habilidades. Eu preciso da habilidade de ser bom nas tecnologias, por exemplo, em TI, aí eu vou recorrer àquela habilidade. Então, não tem exagero aqui, descarto também a alternativa C. E sim, íamos até o centro da cidade, quando a gente volta aqui, para vocês verem, sim, íamos sozinhos até o centro da cidade. Aqui não está especificamente retomando um termo anterior, correto? Mesmo que, este sim, a nossa letra era melhor, pode estar retomando alguma das informações que já foram ditas aqui anteriormente. Os pais a usam, é uma coisa automática, observe aqui. Então, mesmo que retome aqui um termo anterior, não traz nessa segunda passagem uma ideia de exagero. Nós jogávamos futebol na várzea. Fale a uma criança sobre aquilo que você esperava ser. Fale de suas fantasias. Essa passagem aqui não tem exagero. Olha aqui. Olha, eu esperava ser médico. No entanto, No entanto, a minha formação é professor. Não tem problema. Fale de suas fantasias também, você pode fazer. Não tem exagero. Os garotos fazem prodígios com skate uns poucos metros quadrados. Éramos o máximo. Tem exagero? Tem sim, nós éramos o máximo. E agora essa passagem que os garotos fazem prodígios. Nós jogávamos futebol na várzea, mas agora que a febre imobiliária acabou com os terrenos baldios, os garotos fazem prodígios com o skate nos poucos metros quadrados. Aqui fazem, inclusive, você observa que aqui é um tempo presente. Esse tempo presente aqui não está retomando um termo anterior. Então, descarto também a alternativa A, porque eles fazem, é algo que ocorre hoje, e ele não retoma um termo anterior. Quando fala lá que éramos o máximo, aqui nós percebemos a ideia de exagero, mas descartei a alternativa pela primeira passagem. Então, concursando, como você pode ver, temos aqui o combo composto por Português e Raciocínio Lógico. É o curso exclusivo para o concurso da PC de São Paulo. Muito interessante porque ele tem as aulas teóricas, explicação em vídeo e material de apoio em PDF e, principalmente, a resolução de questões comentadas por assunto. Então, você tem mais dúvida em regência, por exemplo?
Você vai lá, resolve as questões no PDF, depois assiste a correção das nossas aulas. A correção das últimas provas aplicadas para o concurso da PC de São Paulo e também resolução de provas de nível superior aplicadas pela VUNESP neste ano. Acesse agora cienciaexata.com e venha fazer parte da nossa turma. No quarto e no sexto parágrafos, respectivamente, o ponto de interrogação em mas havia outra alternativa? Ele faz uma pergunta, não é isso? E os parênteses em ai, as limitações da condição humana, o ponto de interrogação e os parênteses contribuem para que, então vamos ver aqui, mas éramos mesmo, observe aqui, mas havia outra alternativa, mas éramos mesmo, se entrássemos na máquina do tempo e recuássemos algumas décadas, será que teríamos a mesma impressão? Então ele vem fazendo algumas perguntas, sim, íamos até o centro da cidade, mas a cidade era mais fácil de ser percorrida. Sim, trabalhávamos, mas havia outra alternativa, então por que ele utiliza esses pontos de interrogação? Será que é para questionar sobre o assunto? Ele está levando nós, leitores, a nos questionarmos sobre o assunto? Olha aqui. Mas será que éramos mesmo? Então, eu que sou dessa geração, por exemplo, eu vou falar aqui. Mas será que éramos mesmo? Será que teríamos a mesma impressão? Nós trabalhávamos, mas havia outra alternativa, então vou me questionar sobre isso. Então, a ideia dele é isso daqui. Agora, e os parênteses? Observe. Longe disso, há uma coisa que podemos compartilhar com eles, os sonhos que tivemos e que, na maioria, irrealizados. Ai, as limitações da condição humana. Então, aqui ele vem para quê? Ele está falando aqui dos sonhos irrealizados. Esses sonhos são as limitações da condição humana. Então, quando a gente volta aqui, o ponto de interrogação é justamente para quê? Para questionar o leitor sobre o assunto. E ali ele está inserindo uma observação relativa aos sonhos desfeitos, quando fala aqui, as limitações da condição humana. Quais são as limitações da condição humana? Por que ele colocou essa observação entre parênteses? Justamente para explicar que os sonhos irrealizados faz parte da condição humana, é uma limitação da condição humana. Então, ponto de interrogação vai fazer o quê? Levar o leitor a se questionar sobre o assunto. Inserir uma observação, observe lá, as limitações da condição humana, uma observação que está relacionada aos sonhos não realizados. Enfatizar uma declaração categórica do autor, então vamos usar um ponto de exclamação e não interrogação. Interrogação é para questionar, estabelecer interação entre cronista e leitores, pode ser. Descrever as dúvidas advindas nada, não há dúvidas ali nesse sentido. Ele traz justamente uma observação relativa aos sonhos desfeitos, porque se eu te retirar isso daqui, observe, você vai entender do mesmo jeito, não há dúvida. E que na maioria dos sonhos, sonho é um sonho irrealizado, é aquilo que eu não fiz, que eu não concretizei. Então, neste caso aqui, já estamos sabendo que essa passagem, ela pode ser, inclusive, retirada, que não tem problema. Então, aqui, nada de, como estabelece aqui na alternativa, se descrever as dúvidas, não há dúvida. Sonho irrealizado, aquilo que eu não concretizei. Retificações, nada disso. Lançar uma pergunta retórica que evidencia a hesitação do cronista, nada. Ele não está hesitando, ele está nos levando a questionar alguma coisa. Então, aqui, descarta também a alternativa A. Indicar a incompletude de um pensamento. Incompleto, não. Tanto é que se está entre parênteses, como está aqui, eu já disse, pode ser, inclusive, retirada essa passagem que não vai interferir. Então, sendo assim, já vimos que a alternativa A que está correta. Assinale a alternativa correta a respeito da expressão destacada nos trechos do texto. Primeiro ponto, na sua prova próxima vai ter sim sentido figurado e também sentido próprio. Isso é bom porque você vai gabaritar a questão. Agora, questão de nível superior, obviamente, terá um grau de exigência
maior. Então, por isso é importante você resolver as questões sobre esse assunto no nosso curso de português da VUNESP. Dificilmente haverá, nas sempre difíceis relações entre pais e filhos, frase mais perigosa. Está em sentido figurado, significando imoral. Uma coisa é ser perigoso, é aquilo que leva perigo. Agora, se eu falo imoral, é algo indecente, vou colocar aqui, ó, algo desonesto, significando desonesta? Não, nada disso. Já venho aqui e descarto. E agora? É uma frase mais perigosa. Perigosa aqui foi empregada em sentido próprio, que leva perigo, não é isso? E nada, então, descartei pelos dois motivos. Não é sinônimo de imoral e foi empregado em sentido próprio. E recuássemos algumas décadas, será que teríamos a mesma impressão? Está em sentido próprio, significando aversão? Não. Quando eu falo lá de impressão, seria o quê? A mesma observação, a mesma noção? Sim. Aversão é uma ideia de repulsa, de ódio. Repulsa, então descartei porque não tem o mesmo significado. E impressão aqui no sentido próprio é aquela ideia de, vou colocar aqui então, que neste caso aqui, quando vem no sentido próprio, impressão vem de imprimir, que você faz aí na sua impressora, imprimindo o PDF das questões aqui do nosso curso, por exemplo. E agora, já que essa impressão no sentido de noção, sentido figurado. Mas eles dedilham um computador com a destreza de um virtuoso. Está em sentido figurado, significando ligeireza. Ele tem destreza, ele tem ligeireza, certinho. Mas aqui nada de sentido figurado, aqui é sentido próprio. Eu já estou resolvendo a questão por ser uma questão, uma prova de nível superior. Deduzo que você já saiba a diferença entre o sentido próprio, que é o sentido denotativo, e o sentido figurado, que é o sentido conotativo. Se não, assista a aula no nosso curso. Mas agora que a febre imobiliária está empregada em sentido figurado, certinho. A febre, que se fosse sentido próprio, é aquele que está relacionado à temperatura do corpo. Agora, febre imobiliária é uma febre, os jogos estão uma febre, porque tem o significado de avidez, sim. Avidez aqui eu posso falar que é uma grande procura. É o quê? Uma cobiça. Então, letra D está correto. Por quê? Febre imobiliária, avidez, cobiça, correto? Jazem intactos num cantinho da nossa alma. Está em sentido próprio, certinho. Sentido próprio. Aqui, jazem as coisas, algumas coisas. Então, jazem aqui está no sentido de sofrer, nada disso. Então, jazem aqui é no sentido de estar morto, estar quieto e nada sofrer, né? Os sonhos jazem, eles estão quietos, eles estão mortos e nada de sofrendo. É correto afirmar que o autor expõe suas ideias na crônica, relatando um fato corriqueiro por meio de um tom. Será que é bem-humorado o tom lá na crônica? Então, a gente precisa ver, será que é saudosista? Ele tem saudade de alguma coisa? Já lemos essa crônica quando eu tinha a tua idade. Ele tem saudade de alguma coisa? Em momento nenhum aqui ele é saudosista. Cerimonioso, serve-se da linguagem literária e finaliza o texto com a conclusão marcada pela ambiguidade. Será mesmo? Olha a conclusão. Portanto, fale a uma criança sobre aquilo que você esperava ser. Fale de suas fantasias. Quando eu tinha tua idade, meu filho, eu era criança como tu. E era bom, viu? Então, aqui em momento nenhum, a gente observa essa questão da ambiguidade. De advertência, narra os acontecimentos de forma imparcial e procura interagir com os interlocutores. Eu já vi, por outra questão, que ele interage sim com os interlocutores quando ele vem aqui e faz essas inúmeras perguntas aqui. O objetivo é justamente interagir com os interlocutores. Agora, o que a gente precisa observar aqui é se ele é imparcial. Ele tem um sentido de advertência? Tem. E agora, é imparcial também? Vamos observar aqui, por exemplo, esta passagem.
Mas éramos mesmo? Se entrássemos na máquina do tempo e recuássemos algumas décadas, será que teríamos a mesma impressão? Sim, íamos ao centro da cidade, mas a cidade era menor, mais fácil de ser percorrida. Sim, trabalhávamos, mas havia outra alternativa? Será que de fato ele é imparcial, como fala? De jeito nenhum. Ele expressa aqui também as suas opiniões. Bem, mas então não podemos falar aos nossos filhos sobre nossa infância? Longe disso, ele afirma que devemos, ele expõe a opinião dele. Há uma coisa que podemos compartilhar com eles. Os sonhos que tivemos e que na maioria irrealizados jazem intactos. Observe aqui, ele é imparcial? Não, pois se ele traz aqui até este verbo aqui, como você observa lá no modo imperativo, que é para dar uma sugestão, dar uma ordem, uma dica, fale a uma criança sobre aquilo que você esperava ser. Em momento nenhum ele é imparcial. Ele traz a percepção dele, ele expõe a opinião dele também. Observe que narra os acontecimentos de forma imparcial? Não. Ele vem aqui e traz a sua opinião. Sendo assim, eu não posso marcar a alternativa D. Por quê? Tem um sentido de advertência? Sim. Ele traz algumas sugestões também, mas ele não é de forma imparcial. De indignação, defende suas ideias com argumentos válidos e descreve um acontecimento inusitado? Nada, ele traz fatos corriqueiros do dia a dia. Mas será que aqui essa crônica ela é relatada por meio de um tom de indignação também? Não, então já venho aqui, descarto também a alternativa E. Então vamos já, a alternativa A está correta. É um pouco complexa essa questão, porque quando fala bem-humorado, não consigo ver esses traços de humor aqui. Então, pode ser que nessas perguntas aqui, perceba que esse trecho, essa sensação de humor. Mas éramos mesmo, se entrássemos na máquina do tempo e recuássemos algumas décadas, será que teríamos a mesma impressão? Ok. Então, esta primeira parte aqui nem tanto, mas ele faz uma análise subjetiva dos fatos. Análise subjetiva, onde ele vai expor a sua opinião. Então, você observa. O que é essa análise subjetiva? Ele vai expressar também as suas emoções. Se for objetivo, é um texto jornalístico, por exemplo, você tem que trazer a notícia como é. Agora, se for subjetiva, você pode trazer suas opiniões, suas emoções, a sua visão pessoal. Isso aqui define melhor a visão dele sobre aqueles assuntos. Portanto, quando ele fala lá, fale com o seu filho, isso daqui é a visão pessoal dele. Isso aqui é uma análise subjetiva e comenta situações ligadas ao cotidiano. A crônica, ela traz essas situações ligadas ao cotidiano. Então, sendo assim, alternativa A, corretíssima, com ressalva, porque essa questão de um tom bem-humorado a gente não evidencia com clareza aqui, mas as outras sim. No segundo parágrafo, em cuja largura nesta era de rápidas transformações se mede em ano-luz. O termo destacado é um pronome relativo, ok? O pronome relativo retoma o termo anterior, principalmente o pronome relativo que. Considerando essa categoria de pronomes, assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente a frase a seguir. Infelizmente, vivemos em uma sociedade. Eu vou começar pela última. Geralmente eu começo pela mais fácil. Onde ou aonde ou em que. Só que aqui eu quero chamar a sua atenção porque a VUNESP tem feito muito isso. Você já vem aqui e coloca tem o que, não é isso? Vamos corrigir aqui. Agora, será que o correto é com que, de que, como aparece ali? Temos essas duas possibilidades. Então, que... Nossa, não mudou nada, né? Vamos voltar aqui então. Ó. Colocar aqui ó, o que elas sonham escapar. Agora, com que ou de que? Aí você tem de fazer a pergunta. Quem escapa? Ele escapou com o acidente ou ele escapou do acidente? Ele escapou do acidente. Quem escapa, escapa de alguma coisa. Observe que essa preposição exigida pelo verbo escapar, ela virá antes do pronome relativo.
Se limita ao esforço para enfrentar a miséria de que elas sonham de escapar. Então, o correto de que. Então, venho aqui, já descartei 3 alternativas. Por quê? O correto é de que ou de que. Viu? Infelizmente, vivemos em uma sociedade. Sociedade é lugar. O que você vai observar? Onde é para lugar? Escola, casa, carro. Aí eu uso onde. Então, agora aqui, ó, na sociedade de que ainda há crianças, se há crianças em algum lugar, não é isso? Então, uma sociedade em que, nada de que. Então, em que, alternativa C, a correta. E a próxima aqui, há crianças cujo dia a dia. Esse cujo, você observa que ele vai ser usado expressando uma ideia de posse. O dia a dia é de quem? Das crianças. Então, cujo dia a dia. A banca não trouxe aqui cujo o. Nunca você vai usar o artigo depois do pronome relativo cujo. Cujo o dia a dia, não. Cujo dia a dia. Então, isso aqui não pode, correto? Então, aqui é cujo e de que. Essa frase aqui é muito importante. Eu sempre trago para vocês. O livro que gosto ou o livro de que gosto? Quem gosta, gosta de alguma coisa. Então, o correto seria o livro de que gosto. Memorize e anote. No trecho, se entrássemos na máquina do tempo e recuássemos algumas décadas, as formas verbais estão no pretérito imperfeito do subjuntivo. Entrássemos, recuássemos, a mesma situação ocorre com a forma verbal destacada em. Questão pegadinha, pequenina, mas existe. Se entrássemos e recuássemos, aí fala que a mesma situação ocorre com a forma verbal destacada. Aí você vai falar, se mantêssemos, dispôssemos, todas estão no pretérito imperfeito do subjuntivo. Todas estão corretas? Não, eu preciso da alternativa correta. Esta questão ela está contemplando o quê? Verbos derivados. Então, verbos derivados. Então, vou trazer agora uma explicação para vocês sobre os verbos derivados. Vou trazer também os verbos ver e vir lá no modo subjuntivo que as bancas adoram cobrar. Observem. Verbos derivados, a gente já sabe, é aquele verbo que vai derivar de um verbo de origem. O próprio nome já diz, já é autoexplicativo. Derivados são aqueles que devem ser conjugados seguindo o mesmo padrão de seus verbos de origem. Então, eles vão derivar de outros verbos. Simples assim, para compreender o enunciado. Mas na hora da flexão é um pouco mais complexo, exige um pouco mais. Então, para você saber tal verbo é derivado do outro, vá ao presente do indicativo e conjugue lá na primeira pessoa. Então, será que manter é derivado do verbo ter? É o que a gente vai ver. Aí você vai lá no presente do indicativo. Eu falo que eu tenho, não é isso? Eu tenho muito dinheiro. Aí você pega o verbo manter e vai falar o quê? Eu mantenho o dinheiro no banco. Então aqui, opa, é verbo derivado. Então falo, eles tiveram, nada de eles manteram o diálogo, correto? Eles mantiveram. O juiz veio apitar o jogo. Será que é o juiz interviu? Igual aparece, muita gente fala, o juiz interviu na discussão, na briga. Não. Se o juiz veio do verbo vir, aí nós temos o verbo qual? Intervir, não é isso? Intervir é derivado do verbo vir. Então, o juiz veio, o juiz interveio. As pessoas puseram o livro, é do verbo pôr. Então, elas puseram. Elas proporam o acordo? Não. Elas propuseram o acordo. Não é elas puseram? Se elas puseram, o correto é elas propuseram. O juiz viu o homem. Ah, aqui é do verbo ver, não é isso? Ah, ele anteveio ou anteviu? Aqui é do verbo antever, não é isso? Então, ele viu, ele anteviu.
O homem interveio, coloquei aqui da mesma forma, já expliquei anteriormente, para você memorizar. O homem interveio na discussão. Por quê? O verbo é intervir. Eu não falo ele viu para o Brasil ontem, não. Ele veio para o Brasil ontem. Então, o correto aqui, de fato, é interveio. Então, é importantíssimo você compreender e observar esses verbos derivados, que vão ter a mesma conjugação do verbo de origem, correto? Parte de verbos derivados, conseguiu compreender? Verbos ver e vir. As bancas cobram muito, principalmente no modo subjuntivo. Então, lá no modo subjuntivo é importante você memorizar esses verbos. O verbo ver, que é o primeiro aqui, eles têm uma mudança. Eles vão apresentar essa irregularidade lá no modo subjuntivo. E as bancas cobram o quê? O modo subjuntivo desses dois verbos. Então é importante você memorizar mesmo. O verbo lá no presente, eu tenho o pretérito imperfeito do subjuntivo e o futuro do subjuntivo. Para isso daqui eu criei uma musiquinha. Lá no modo subjuntivo, no pretérito imperfeito e no futuro, o vé vira vi. Vamos anotar aqui então. O vé vira vi e o vi vira vier. Isso aqui vai ajudar bastante. Modo subjuntivo, o verbo ver vai virar vi. Então, lá no pretérito imperfeito. Se eu visse, se tu visses, se ele visse, se nós víssemos, se eles vissem e, melhor, se eles vissem e se vós visseis. O vé vira vi. Olha o que eu acabei de explicar. Lá no modo subjuntivo, no futuro. Quando eu vir, quando tu vires, quando ele vir, quando nós virmos, virdes ou virem. Então aqui você já conseguiu identificar o quê? Modo subjuntivo, pretérito imperfeito e futuro do subjuntivo. O vé vira vi, o vi vira vié. O vé vira vi, o vi vira vié. Importantíssimo. E lá no presente também, que eu veja, que tu vejas. Aqui já permanece o vé mesmo. Agora eu tenho aqui o verbo vir. O que eu disse lá atrás? Vamos voltar aqui. O vé vira vi e o vi vira o quê? Vié. Então, observa que no pretérito imperfeito e no futuro. Se eu viesse, se tu viesses, se ele viesse, ainda que viessem. Se nós viéssemos, se vós viesseis, se eles viessem. O vi vira vié. Quando eu vir, não. Quando eu vier, vier. Viermos, vierdes e vierem. Lembrem-se disso daqui. O vé vira vi e o vi vira vié. Ok? Lá no presente do subjuntivo já é um pouco diferente. Agora, olha aqui. Quando vir João, parabenize-o, por favor. O vé vira vi. O vi vira vier. Quando João vier. O vi vira vier. O vé vira o quê? Vi. O vi vira vier. Memorizou? Bem interessante. Modo subjuntivo, pretérito imperfeito e futuro. De que vocês vão se lembrar? Dessa musiquinha. O vé vira vi, o vi vira vier. Compreendido? Agora vamos resolver então. Eu já disse, primeira coisa, manter. Eu tenho o verbo ter, não é isso? Então, manter é do derivado do verbo ter. Eu falo, se eu mantesse o dinheiro no banco, não. Ou melhor, se eu, vou voltar aqui, não é o manter. Eu falo, se eu tesse dinheiro ou se eu tivesse? Se eu tivesse dinheiro no banco. Ah, do verbo manter eu vou falar o quê? Se eu mantivesse o dinheiro no banco. Verbo derivado, mesma conjugação do seu verbo de origem. Então, se eu tivesse, se eu mantivesse. Então, se eu tivesse, se nós tivéssemos, se nós mantivéssemos, correto? Mantivéssemos aqui, nada de mantêssemos. Então, mantivéssemos seria o correto. Mais consumidores adquiriam o produto se dispôssemos, se nós
pôssemos o dinheiro no banco, não. Se nós puséssemos, não é isso? Então, ao dispor é derivado de pôr. Então, o correto seria o quê? Se nós dispuséssemos. O resgate dos sobreviventes teria sido mais rápido se o navio tivesse. Conter é derivado do verbo ter. Então, se o navio tivesse, se o navio contivesse. Corretíssima? Caso os investidores prevessem. Aqui eu tenho o verbo prever. E aqui eu tenho o verbo ver. Se eles vissem, não sou estranho. Se eles vissem, então, se eles previssem que haveria desmatamento ilegal. Mesmo que o nosso chefe se contrapôsse, se ele pôsse o dinheiro no banco, não. Se ele pusesse o dinheiro no banco. Então, se ele contrapusesse. Então, bem interessante. Derivado, mesma conjugação do verbo de origem. Sinale a alternativa correta quanto à norma padrão de concordância verbal e nominal. Concordância verbal da VUNESP, primeira coisa que você vai fazer é isso. Você vai identificar, se tem as duas concordâncias, comece pela verbal, que é a mais fácil. Então, vou marcar os verbos primeiro aqui. Mesmo que seja um verbo no particípio, a gente precisa observar. Olha aqui. Ir, eram, deve haver, insistem, tiveram também, precisam enfrentar, locução verbal, que lhes são impostos ao longo do tempo. Primeira coisa, identifique o verbo e faça a pergunta com o verbo para chegar ao sujeito. O que não importa? Os sonhos fracassados. Os sonhos fracassados importam. Vidas negras importam. Então, o correto aqui seria o quê? Não importam sonhos fracassados. Já descartei. Por quê? Os sonhos fracassados não importam. Sujeito no plural, o verbo concorda em número. O verbo concorda em número e pessoa com o sujeito. Pois eles fazem o que faz aqui? Os sonhos fazem parte da existência de todos os seres humanos. Olha os delins, por quê? Pediu também concordância nominal. Convencida da promoção constante do diálogo com os filhos, é assim que os familiares devem agir. Agora, quem deve agir? Os familiares. Então, corretinho aqui. Concordância está ok. Agora, quem está convencido, vem aqui e faça a pergunta mesmo. Quem está convencido da promoção constante do diálogo com os filhos? Os familiares. Olha a distância que está aqui. Os familiares convencida, não. Convencidos. Olha aqui. Convencidos da promoção constante do diálogo com os filhos. É assim que os familiares devem agir. Os familiares convencidos. Ir sozinho até o centro da cidade e, então aqui nós temos a ideia de adição, ter uma letra bonita, eram aptidões, então aqui eu tenho duas coisas. Quais eram as aptidões? Ir sozinho até o centro, ter uma bonita letra. Então aqui, sujeito composto, verbo no plural. Eram aptidões que pertencem ao passado. Não marquei aqui o verbo pertencer, vamos deixar padronizado aqui. O que pertence ao passado? As aptidões. Aptidões pertencem. Então, vamos colocar aqui, pertencem. Descartei. Deve haver, verbo haver, primeira coisa. Existem pais. Verbo haver, no sentido de existir, é impessoal, não vai para o plural. O seu auxiliar também não irá. Então, aqui está correto. Deve haver pais. Quem ainda insiste? Os pais insistem em exigir dos filhos um comportamento idêntico ao que tiveram. Quem teve aqui? Vou trazer, a tela fica cheia, mas é importante. Que idêntico ao que tiveram, ao que os pais tiveram. Então, aqui, quem praticou a ação de ter? Os pais. Então, aqui eu já vi que também concordância está ok.
Quem precisa enfrentar as gerações certinho? Por elas mesmos não, as gerações próprias, as gerações mesmas. Tem dúvida? Substitua mesmo. Pode ser substituído por próprios ou próprias, aí vai ser flexionado normalmente. As gerações próprias, as gerações mesmas. Agora, se for realmente, aí você já vai mesmo, quando puder substituir por realmente, é advérbio, não irá para o plural. Então aqui já descartei, por elas mesmas, os desafios que lhes são impostos, os desafios são impostos a elas ao longo do tempo. Nem tanta concordância nominal tinha aqui, né? Somente nessa última parte. Mas aqui descartei a alternativa E. Alternativa D, clássico, a VUNESP cobra verbo haver no sentido de existir, ele é impessoal. De acordo com as informações do texto, então o mesmo sistema, não vamos fazer a leitura do texto por agora. Então, esforço global, vamos observar o título e de onde foi retirado o texto, lá do Estadão. Sustentabilidade, por dentro do esforço global, para manter alimentos perfeitamente consumíveis fora do lixão. Então aqui já traz uma ideia já, que é um esforço global para que o desperdício dos alimentos consumíveis diminua ou acabe. De acordo com as informações do texto, caules, cascas e raízes eram consumidos pelas pessoas no passado. Eram consumidos? Será mesmo? Durante séculos, as pessoas usaram tudo o que podiam. O caule de uma bananeira, cascas de vegetais, uma cenoura que crescia retorcida no subsolo. Usavam? Usavam sim. Então até aqui está correto. Porque estas desconheciam a falta de valor nutritivo desses alimentos. Agora, se usavam é porque elas desconheciam. Aqui vocês vão observar que neste caso aqui, quando a gente faz a leitura do texto, só fala que elas usavam. Hoje, 31% dos alimentos cultivados, transportados ou vendidos são desperdiçados, número altíssimo. Mas quando a gente faz a leitura de todo o texto aqui, não traz essa informação, falando que é porque elas não tinham, como fala aqui, o conhecimento do valor nutritivo desses alimentos, princípio da extrapolação, informação na alternativa, além daquilo que o texto traz. A produção de gases de efeito estufa relativa aos alimentos descartados não está em paridade com a produção relativa ao fluxo mundial dos diferentes meios de transporte. Observe aqui só o que fala nessa passagem onde vai falar. Em todo o mundo, o desperdício de alimentos é responsável por 8 a 10% das emissões globais de gases de efeito estufa. Observa aqui só o desperdício dos alimentos. Pelo menos o dobro das emissões da aviação. De acordo com estimativas da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, são alimentos suficientes para mais de 1 bilhão de pessoas. Alimentos para mais de 1 bilhão de pessoas desperdiçados. Mas não é isso que está falando. O que está contemplando na alternativa é falando dessa paridade, que você observa que tem uma paridade, sim, entre o desperdício de alimentos. Observe aqui, ele é responsável por 8 a 10% das emissões globais de gases de efeito estufa, pelo menos o dobro das emissões da aviação. Então, aqui está falando que não está em paridade? Está em paridade sim. Então, ali fez até uma comparação entre a produção de gases dos alimentos descartados com a aviação. Mercados londrinos optaram por retirar a data de validade de alimentos perecíveis e não perecíveis. Será? Pode? Acredito que não. Mas acreditar não vale. Eu preciso ter a certeza. Em Londres, mercados pararam de colocar datas de validade em frutas e legumes para diminuir a confusão. Frutas e legumes são os
perecíveis. Muita atenção, então descartei por quê? Então os não perecíveis não têm data? Lógico que não. Ganders defende que os sistemas de produção devam ser repensados, ainda que praticamente toda a população mundial tenha acesso à alimentação. Toda a população tem acesso à alimentação. Eu já sei que não, mas eu não posso achar, eu preciso ter certeza. Esses são exemplos de uma gama de esforços que está sendo realizada mundialmente para enfrentar dois problemas urgentes: a fome. Se tem fome, nem todos têm acesso à alimentação. Então, toda a população tem? Não. Alguns não têm. Se tem fome, então a alternativa A está correta? Será? Vamos ver. O desperdício de alimentos, que hoje ultrapassa 1/4 da produção mundial, visto sob a perspectiva histórica, é um fato não trivial. Trivial, essa palavra confunde, né? Trivial nada mais é do que banal. Então, o desperdício de alimentos é um fato não banal, certinho. Então, a alternativa E está correta. Por quê? Porque a gente observa que tem de ser tratado mesmo. Observa que quando fala que 31% dos alimentos cultivados, transportados ou vendidos são desperdiçados. Isso não é um fato banal, como fala aqui, ó. É um fato não trivial, certinho. É um fato não banal. Esse fato ele é muito importante. As pessoas precisam ter mais consciência para desperdiçarem menos alimento. Então, é um fato não banal, certinho. Alternativa A. É um fato importante, é um fato sério. Assinale a alternativa correta a respeito dos trechos do texto. Para diminuir a confusão sobre, a preposição destacada indica condição, equivalendo a cerca. Sobre pode ser em cima ou acerca. Então, vamos colocar aqui. Para diminuir a confusão acerca do que pode ser consumido. Equivale a cerca? Sim. Agora, a preposição indica uma condição? Nada disso. Uma confusão acerca vai indicar um assunto. Acerca da fome. Então, aqui é assunto, nada de condição. Em uma ampla gama de esforços que está sendo realizada mundialmente, o advérbio destacado indica tempo, equivalendo a atualmente, tempo, de forma nenhuma. Então, aqui é importante vocês observarem que nem toda palavra terminada em mente é um advérbio de modo. Aqui nós temos a ideia de lugar. Atualmente, aqui nós já temos essa percepção aqui, olha aqui, de modo atual, ou então uma ideia de tempo. Agora, você tem de observar que mundialmente o advérbio destacado indica tempo, não, já vi que equivale a lugar. E pode ser uma ampla gama de esforços que está sendo realizada atualmente. Não, quando fala mundialmente é no mundo todo, e atualmente é no tempo atual. Então, descartei por quê? Mundialmente, nada de tempo. O desperdício de alimentos é responsável por 8 a 10% das emissões globais de gases de efeito estufa. A norma padrão faculta a construção são responsáveis. Resumindo, eu posso substituir é responsável por são responsáveis. O que você observa? O desperdício de alimento é responsável. O desperdício de alimentos são responsáveis. Aí você vai fazer a pergunta: o que é responsável? O núcleo do sujeito é o desperdício. O desperdício é. Então, esse adjunto nominal, ou que seja, não interfere. Você tem de fazer a concordância verbal com o núcleo do sujeito. O desperdício é responsável, e não os alimentos. Em que crescia retorcida no subsolo, o trecho especifica o termo cenoura. A gente precisa voltar aqui para ver. Durante séculos, as pessoas usaram tudo o que podiam: o caule de uma bananeira, cascas de vegetais, uma cenoura que crescia retorcida no subsolo. O que crescia retorcida no subsolo? Uma cenoura. Então, aqui você observa que eu tenho o quê? Um pronome relativo. Ele retoma o substantivo relativo, o substantivo cenoura. Então, aí você observa que, mas o pronome relativo ele dá início a quê? A uma oração subordinada, adjetiva, restritiva, que é a que vem sem vírgula, restritiva, corretíssimo aqui. Então,
Voltando à alternativa, o que a gente observa aqui? Especifica o termo cenoura, perfeito. Então, alternativa D. O que não é tão fácil quanto jogar sobras em uma caixa de compostagem. Relação de sentido entre as ideias é de finalidade. Finalidade vai aparecer a preposição para. Então, tão quanto eu tenho a ideia de quê? De comparação. Estou comparando uma coisa a outra. Assinale a alternativa em que a reescrita da última frase do primeiro parágrafo preserva o sentido original do texto. Trouxe aqui a frase que a gente precisa reescrever preservando o sentido do texto. O que temos de fazer? Primeiro ponto, compreender esta frase aqui. A Califórnia exige que os supermercados distribuam e não joguem fora produtos que não foram vendidos, mas que estão bons para o consumo. Então, é importante a gente compreender. Primeiro, a Califórnia exige agora, ou seja, no tempo atual, que os supermercados distribuam produtos que não foram vendidos, mas que estão bons para o consumo. Então, a gente tem que ter essa ideia que lá na Califórnia, eles estão exigindo que distribuam esses produtos que não foram vendidos, mas os produtos têm de ser bons para o consumo. Apesar de a Califórnia estar procurando reduzir o desperdício, mesmo que agora exija dos supermercados o aproveitamento de alimentos que, caso não comercializados, estejam apropriados para o consumo. Você observa que a frase ficou sem sentido, mudou o sentido da frase assim. E aqui essa questão está com um grau de complexidade um pouco maior, ela está contemplando as conjunções. Observe aqui, não tem como, apesar de a Califórnia estar procurando reduzir o desperdício, mesmo que agora exija, caso aqui também. Então, descartei a alternativa A, porque o sentido original do texto foi afetado. Por sua vez, será que posso usar aqui por sua vez? Equivale a agora? A Califórnia está procurando reduzir o desperdício, visto que, vou marcar aqui, aqui aparece a conjunção embora. A VUNESP gosta muito de cobrar essa conjunção embora, que vai expressar uma ideia de concessão. Vou explicar para vocês agora, de forma sintetizada, essas concessivas, a conjunção embora. Trouxe aqui uma breve explicação dessas conjunções subordinadas adverbiais concessivas. Muita gente tem dificuldade. Memorize, anote, imagino que você que acompanha as aulas aqui nos nossos cursos também já saiba. Quando fala lá da concessiva, simples assim, ó, ela indica um fato oposto. Então, aqui nós temos ao embora, já vou colocar aqui. Ó. Ela indica um fato concessiva, indica um fato contrário ao da oração principal, mas não impede aquela ação expressa na oração principal de acontecer. Ok, então oração principal, aquela que não vem acompanhada por conjunção, que não tem a conjunção. E, neste caso aqui, você já consegue identificar o quê? A oração principal, você consegue entender. Aqui acima eu falei o quê? Que essas orações subordinadas adverbiais, que sejam as adverbiais, as adjetivas, as substantivas, o próprio nome já diz, elas são subordinadas à principal. O que quer dizer isso? Que elas são dependentes da oração principal, sintaticamente, dependentes. Sintaticamente, quer dizer isso? Que elas dependem da oração principal para ter sentido. Se eu chegar aqui e falar assim, ele foi à festa. Ok. Se eu chegar e falar, embora estivesse doente. Você entendeu? Não. Então, isso daqui, por isso que ela é subordinada. Por quê? Porque ela depende sintaticamente da oração principal para ter sentido. Então, subordinada, já entendi. As coordenadas, elas são independentes. Você já consegue compreendê-las sem precisar uma da outra. Agora, voltando à concessiva que a VUNESP adora. As concessivas, elas expressam o quê? Uma ideia contrária da oração principal. Então, olha a oração principal, ele foi à festa. Quem está doente é contrário a ir à festa, não é? Mas, dessa oração concessiva aqui, ela não vai impedir o fato expresso na oração. Vou colocar aqui.
na oração principal de acontecer. Bem simples assim. Embora estivesse doente, foi a festa. É uma oposição, festa e doença? Sim. Mas ele foi ou ele não foi? Ele foi. Então, é um fato contrário ao da oração principal, mas não impede aquela ação da oração principal de acontecer. Tanto é que ele foi. Conseguiu a aprovação, embora não tivesse tempo de estudar muito. Oração principal, a outra ali você já viu, embora, poderia ser mesmo. Aí, olha aqui, conseguiu a aprovação, embora não tivesse tempo de estudar. Primeiro ponto, a oração principal. Ele conseguiu. Então, aquela ação da oração principal aconteceu. Quem não tem tempo para estudar, você que é concurseiro, você sabe, é mais difícil de conseguir a aprovação. Então, é um fato contrário ao da oração principal, mas não impede de acontecer. Por quê? Mesmo ele não tendo tempo, ele conseguiu a aprovação. Então, compreendeu a conjunção embora? Agora nós precisamos de ver se não foi alterado. Então, lembrando, a Califórnia exige que os supermercados distribuam os produtos que não foram vendidos, mas eles precisam estar bons. Então, aqui você observa aqui essa, vou colocar aqui, ó, conforme aparece aqui na alternativa B, essa ideia de concessão. Essa concessiva, como eu disse, é uma ideia oposta da oração principal, mas não impede de acontecer. Por sua vez, agora, a Califórnia está procurando reduzir o desperdício? Sim. Como ela está procurando reduzir o desperdício? Exigindo que os supermercados distribuam os produtos que não foram vendidos. Então, isso aqui está reduzindo o desperdício. Visto que aqui nós temos uma conjunção que vai expressar uma ideia de causa, agora exige dos supermercados o aproveitamento dos alimentos. Observe aqui, que distribuam os produtos que não foram vendidos. Isso aqui, quando ela vai distribuir, ela vai doar, nós vamos entender então, é o aproveitamento? Sim. Dos alimentos que não foram comercializados, observe aqui, ó, que não foram vendidos, a mesma coisa, mas eles precisam estar apropriados ao consumo. Observe aqui, mas que estão bons para o consumo. Basicamente sinônimos. Então aqui a alternativa B reproduziu da mesma forma. Além de a Califórnia, já aparece aqui, além, porque além vai vir uma ideia de adição. Além da Califórnia estar procurando reduzir o desperdício à medida que não traz essa ideia de à medida que. Então, vou descartar aqui à medida que, a proporção que vai indicar uma ideia de proporcionalidade. Lá na frase original não tem. Em tese, aliás, a Califórnia está procurando reduzir o desperdício, portanto, ideia de conclusão, a menos que condição. Então, vou descartar aqui também as demais alternativas, porque o sentido aqui o sentido original não foi preservado. Observe a última alternativa. A Califórnia está procurando reduzir o desperdício. Ok. A menos que agora exija dos supermercados, a menos que uma condição, não. Lá na oração original, não tem essa ideia de condição. Ela já está exigindo do supermercado. Não tem condição para ela fazer essa exigência. A exigência já é real, ela já ocorre. Considere as frases. Vamos ver aqui, com base na norma padrão de regência verbal e nominal. Assunto, na minha percepção, junto com a ortografia mais extenso, regência verbal e nominal. Eu posso substituir por qual? Durante séculos, as pessoas usaram o quê? Então, você tem de observar a transitividade do verbo. Verbo transitivo direto vai pedir um objeto direto sem aquele que não vem acompanhado de preposição. Ela estava focada. Focada em quê? Verbo transitivo indireto. Eu terei como objeto, como complemento, um objeto indireto. Eu tenho de substituir. E aí você tem de observar o quê? Que posso substituir, aqui nem falou, tem que ser preservado o sentido. Mas se vou substituir de maneira adequada, o sentido será preservado. Eu vou começar aqui primeiro, como fiz em uma questão anteriormente, do verbo dispor. Então você observa, o que eu disse? O livro que gosta ou o livro de que gosto? O livro de que gosta. Porque quem gosta, gosta de alguma coisa. O verbo gostar, ele exige a preposição de. Então aqui é interessante. Vou começar por aqui que já vai facilitar bastante. Quem dispõe, eu disponho de recurso. Quem dispõe, dispõe
de alguma coisa, correto? Então, nada de com, descartei, nada de com. Eliminei pelo menos duas alternativas, de que despunham, de que dispunham, aliás. Correto? Então, agora vamos ver aqui a última. A REFED é uma organização focada na redução do desperdício. É uma organização, se ela é focada, ela é avessa a alguma coisa, já descartei aqui a alternativa A. Ela é focada na redução, ela é contrária a alguma coisa. Se é contrário, é contrário a. A regência aqui está correta. Agora, será que o sentido também? Côncio, será que côncio aqui, neste caso, também é ao? Não, côncia é de alguma coisa, consciente de alguma coisa. Então, côncio é de, já eliminei mais uma. Fulano estava atento ao ensinamento ou atento com? Se é atento a alguma coisa. Descartei, cheguei por eliminação, alternativa B. Aqui é uma organização contrária ao desperdício de alimentos. Se é focado na redução, você é contrário a alguma coisa. E aqui, aí ficou, deixei a última parte, o verbo usufruir, ele é um verbo transitivo direto, usufruir, ele usufrui das férias. Opa, então essa questão deve ser anulada? Não. Questão muito interessante, então. Usufruir, ele pode ser verbo transitivo direto ou verbo transitivo indireto. Bem interessante. Usufruía de tudo ou usufruía tudo. Anote aí no seu caderno. Muito interessante, porque lembramos disso aqui. O sinal indicativo de crase. Agora, crase você já sabe. Tem crase, você já vai lá e escreve na sua prova mesmo. Crase, não uso crase. Aí você já observa aqui. Será que a logística tem a uma? As cidades eu descarto. Crase no singular antes de palavra no plural, nem a pau juvenal. Então, há instituições da sociedade civil, quem se opõe a alguma coisa. Então, crase é a junção da preposição exigida pelo verbo opor-se, mais o artigo definido feminino a que vai acompanhar o substantivo, aqui logística. Então, a alternativa A está correta. Se opõe ao ato de estudar. Então, deu ao antes de uma masculina, terá crase antes de uma feminina. Show de bola? Uma discrepância. Eu não uso crase antes de artigo ou pronome indefinido. Olha aqui, pronome, a VUNESP adora o pronome toda. Você anote aí, porque você já sabe que eu não uso crase antes de pronome indefinido, nem artigo indefinido. Crase no singular antes de palavra no plural, nem a pau juvenal. Não uso crase também antes de verbo no infinitivo. Show de bola! Considere as frases de acordo com a norma padrão de emprego e de colocação pronominal. As lacunas das frases devem ser preenchidas com. Então, eu preciso ver colocação pronominal. Quando aparecerem aqui nas alternativas os pronomes o, a, lhe, lhes, já é importante aqui a gente saber. Vou começar por transitividade verbal. Se eu tenho um verbo transitivo direto, eu terei como complemento o, a e suas variações. Se ainda não assistiu a nossa aula sobre colocação pronominal, assista para você compreender melhor próclise, mesóclise e ênclise. Aí tem colocação pronominal também, eu sempre falo de quem? Do Enéas. Meu nome é Enéas, Enéas 4Ps. Ele só falava 4 palavras. Meu nome é Enéas, porque o tempo dele era muito curto. Então, mas antes disso, eu preciso verificar se eu tenho um verbo transitivo direto, terei como complemento o, a, os, as, lo, lá, los, las, no, na, nos, nas, se terminar em som nasal. Com verbo transitivo indireto, terei como complemento os pronomes lhe ou lhes. Então, vem desafiando aqui, já apareceu um lhe. Vamos ver a passagem que cita isso lá em cima. Tanto que vem desafiando. Eu desafio quem? Você. Então, desafiar, verbo transitivo direto. Se é verbo transitivo direto, verbo transitivo direto, verbo transitivo direto, verbo transitivo direto, verbo transitivo direto. Eu não posso usar o lhe. Descartei essas duas alternativas porque
com verbo transitivo indireto que eu uso ler. Então, beleza. Agora, já vamos resolver. Em seu uso, alimentos são pesados nas latas de lixo depois que os moradores ali é o quê? É um advérbio de lugar. Olha o A de Enéas aqui. Olha o A de Enéas. Então, é palavra atrativa, sim, vai atrair o pronome oblíquo átono para perto dele. Ali, os despejam, então, alternativa A e alternativa C. Despejam. Então, beleza. Hoje, a fome e as mudanças climáticas são os maiores problemas da humanidade. Tanto que, e agora, vamos ver aqui, tanto que a vem desafiando. Ok, é a porque com verbo transitivo direto eu vou usar o pronome oblíquo átono a. E aqui nas duas alternativas a mesma coisa, que a vem desafiando. Então, vamos colocar aqui, ó, tanto que a vem desafiando aqui. Tanto que, aí eu tenho o quê? Neste caso aqui, ocorreu a próclise porque eu tenho o S de Enéas, que eu tenho a conjunção subordinativa. Conjunção subordinativa atrai o pronome oblíquo átono para perto dela. A vem desafiando na busca por um desequilíbrio global. Ah, Mestre, mas por que é a aqui? A fome é quem? Ela. Eles vêm desafiando ela. Eu não posso falar, então vou usar o a. Correto? É inconcebível que haja pessoas passando fome, portanto, medidas que, olha o P de Enéas 4P, pronome relativo. Pronome relativo atrai o pronome oblíquo átono para perto dela, que a combatam. Então, aqui é a alternativa C, a correta, que a combatam. Por quê? Neste caso aqui eu tenho P de Enéas 4P, palavra atrativa, atrai o pronome oblíquo átono para perto dela e ele virá antes do verbo. Pronome antes do verbo é um caso clássico da próclise. Show de bola, turma! Considerando a apresentação de dados em porcentagem, vamos marcar a alternativa correta. E agora, porcentagem. Qual é a regra máxima da porcentagem? O verbo concorda com o numeral ou com o determinante ou com nenhum deles? Veremos agora. Com as expressões que indicam percentagens ou porcentagens, as duas pronúncias estão corretas, o verbo pode ficar no plural ou no singular, conforme o caso, já que a concordância pode ser feita com o número percentual ou com o substantivo a que se refere. Então, se eu falar aqui, por exemplo, 20% da população sofre ou sofre. A regra fala o quê? 20% sofrem. Se eu quiser com determinante, pode ser sofre. 20% da população sofrem, se eu quiser enfatizar o 20%, ou 20% da população, se eu quiser enfatizar população, sofre. Então, vamos voltar aqui. Aqueles 20%, e agora, hein? Aqueles 20%, então vou colocar aqui. Aqueles 20% de área de várzea restantes no município já foi comercializado. Quanto aos índices de desperdício de alimentos, 31 não se admite. A editora, 15% das verbas será. 1% votaram, aí eu já descarto a alternativa D. 0,5% optou, é o que a gente vai ver aqui agora. Então, dos sócios do clube presentes à reunião, 1%, o que eu disse? A regra concorda com o numeral ou com o determinante, mas aqui você observa que só apareceu o numeral. Olha aqui, 1%, você tem de observar o sujeito. Quem votou 1 é singular, então o correto é votou. Se fosse 1% dos sócios, aí poderia ser singular ou plural. 15% das verbas será investida. O que você vai observar aqui? Aqui, ó, numeral. O que a regra fala? Pode concordar com o numeral ou com o determinante. Olha o substantivo aqui. Só que os dois estão no plural. Então, se os dois estão no plural, não pode ser singular. 15% das verbas serão investidos. Serão investidos. Olha aqui, 15 plural, verbas plural, não pode ser investido. Quanto aos índices de desperdício de alimentos,
31%. Apareceu só o numeral, vai concordar com ele. 31% não se admitem, 31%. Então, já vim, descartei. Aqueles 20% de várzea restantes no município já foi comercializado. Neste caso aqui, o mestre falou, mestre não, aliás, a regra, né? A regra fala o quê? Quando aparecer porcentagem que vier acompanhada de substantivo, de um determinante, o verbo pode ficar no singular ou no plural. Português é fantástico. I love you, português. Justamente por isso. Aí você vai falar 20% de área. 20%, então aqui está concordando área comercializado. Não. O que fala mais uma regrinha? Quando o numeral percentual, observe aqui, vem precedido de determinante, que seja artigo, pronome ou numeral, o verbo vai concordar apenas com o número percentual. Então, calma. Aparece o número percentual acompanhado de determinante, no plural, um ou outro. Ou se for o inverso também, um ou outro. Agora, se este numeral vier acompanhado de determinante, o verbo só pode concordar com o numeral. Então, os 30% da população chegaram, observe aqui, 30 chegaram, por quê? Porque esse numeral vem acompanhado de um determinante. Olha o artigo aqui. Eu tenho um artigo. Então, é isso que fala aqui na alternativa A. Aqui eu tenho um determinante, olha aqui, o pronome demonstrativo. Se vem acompanhado de determinante, está errada a alternativa A, porque 20% já foram, que tem de concordar somente com o numeral. Já foram comercializados. Show de bola? Então aqui descartei também a alternativa A por isso. Tratando-se da demissão voluntária dos funcionários, 0,5% optou certinho. Alternativa A, 0,5%, 1% optou pelo desligamento da empresa. Bem interessante, anote aí. Se esse numeral da porcentagem vier acompanhado de determinante, o verbo vai para o plural, obrigatoriamente. Se não, vai ocorrer o que ocorreu aqui, por exemplo, na alternativa C. 15% das verbas vai para o plural, correto? Assinale a alternativa em que a introdução das vírgulas no trecho foi feita de maneira correta. Questão da VUNESP de nível superior, prova aplicada no ano de 2023. Então, tem vírgula, você vai se lembrar de que SVC. Não posso separar por vírgula o sujeito do verbo e nem o verbo do complemento. Lembre-se também de que suveca a ordem direta das frases, sujeito, verbo, complemento, adjunto adverbial. Quando esse adjunto adverbial vier intercalado ou deslocado para o início da frase, ele virá separado por vírgula, se for de longa extensão. Então, é muito comum a VUNESP cobrar dessa forma. Você observa que a passagem aqui acima, ela está sem vírgula. Aqui veio e colocou as vírgulas. É assinada pelo diretor do Jardim Botânico. Então, interessante porque pelo senhor diretor, você vai identificar que é o quê? O agente da passiva. Eu não posso separar o verbo do seu complemento ou do agente da passiva por vírgula. Então, você já vem aqui e descarta a primeira alternativa. Aqui também, eu não separo o substantivo do adjunto adnominal ou do complemento nominal a que se refere. Então, não posso separar por vírgula o adjunto adnominal ou complemento nominal do substantivo. E diz que, a partir do dia 27, vale a pena visitar o jardim. Observe a passagem aqui. E diz que, a partir do dia 27, vale a pena visitar o jardim. Será que eu posso colocar vírgula aqui? A partir do dia 27? Sim, por quê? Aqui eu tenho um adjunto adverbial. Então, você vai se lembrar o quê? Quando esse adjunto adverbial estiver intercalado, ou seja, no meio da frase, ele virá separado por vírgula. Então quer dizer que no texto está errado? Não. Aqui o emprego da vírgula na percepção da VUNESP
que varia de uma banca para outra, quando ele é de longa extensão ou não, aqui para a VUNESP, ela entende que pode vir sem vírgula ou que virá também com vírgula. Então, ela não cobra aquela questão de longa, curta extensão, não importa. O que você tem de identificar é o adjunto adverbial. Esse adjunto adverbial pode ser um advérbio, pode ser uma oração subordinada adverbial ou uma locução adverbial. Então, a partir do dia 27, adjunto adverbial, quando ele vem intercalado, ele virá separado por vírgula, correta, alternativa B. Mas havia o quê? Verbo transitivo direto. Muita coisa, objeto direto. Separei por vírgula o verbo do seu complemento. Aí você já sabe, eu não posso separar por vírgula o sujeito do verbo e nem o verbo do complemento. Então, fique atento a isso. Aqui, o que pode ter gerado dúvida? Novamente, esse adjunto adverbial. Olha o advérbio aqui ainda. Então, esse adjunto adverbial, ele poderia vir separado por vírgula ou não. Então, uso aqui facultativo, porque ele é de curta extensão. Então, essa vírgula aqui não pode ter e muita coisa para ler e escrever aqui facultativo. Desconfio que esse impulso que tive ao ler a notícia ficará no que foi. O que ficará no que foi? Esse impulso. Aqui é o sujeito. O impulso que tive ao ler a notícia ficará. Separei por vírgula o sujeito do verbo, não pode também. SVC e SUVECA, você basicamente resolve todas as questões da VUNESP sobre vírgula. Desconfio aqui também não pode ter essa vírgula, que esse impulso que tive ao ler a notícia ficará. Aqui usaria vírgula ou duas vírgulas ou não. Muito comum também a VUNESP colocar entre o sujeito e o verbo uma vírgula, ou entre o verbo e o complemento uma vírgula. Se tem uma vírgula, você descarta. Tanto é que aqui, ó, olha onde estava a vírgula. Então, ou duas ou nenhuma. Às vezes, ainda vale a pena escrever uma crônica. Escrever uma crônica vale a pena. Da mesma forma, vou descartar aqui, por quê? Porque eu não posso separar o sujeito do verbo por vírgula, correto? Então, às vezes, ainda vale a pena escrever uma crônica. Poderia retirar essa também? Sim. Adjunto adverbial de curta extensão não vem separado por vírgula. Show de bola? Questão da VUNESP, nível superior, prova aplicada no ano de 2023. Contemplando concordância verbal ou nominal. Então, você precisa conhecer o que a VUNESP mais cobra. Isso é clássico. Primeira coisa, procure o verbo haver no sentido de existir e as outras dicas vou falando agora. Então, vamos aqui. Anteriormente, pensava-se que os desequilíbrios de gênero no acesso ao trabalho fosse menor. Primeira coisa, você vai identificar o verbo e depois o sujeito. O que a VUNESP mais cobra dentro de concordância? A regra clássica da concordância, a regra máxima. O verbo concorda com o sujeito em número e pessoa. Ela quase não cobra as regras específicas. Mas é importante você estudar verbo haver no sentido de existir em pessoal, não vai para o plural. Verbo fazer indicando tempo passado, também na terceira pessoa do singular. A VUNESP cobra bastante. E as expressões partitivas. A maioria dos estudantes passou ou passaram? Ou os dois estão corretos? Os dois. Com expressão partitiva, o verbo pode concordar com a expressão partitiva ou com o determinante, ou seja, com o substantivo ou pronome que vem depois da expressão partitiva, ficando no plural. Anote aí, muito importante também você compreender. É captado, e você vem e faz a pergunta, o que é captado? Todas as pessoas. O que é que foi considerado alto? A taxa de desemprego. Então, ele inverte a ordem aqui para dificultar um pouco. Mas você já identificando o verbo e fazendo a pergunta, facilita bastante. Anteriormente, pensava-se que os desequilíbrios de gênero no acesso ao trabalho fosse menor. O que fosse menor? Os desequilíbrios. Os desequilíbrios, eu falo, eles fossem, não, os desequilíbrios fossem. E aqui está correto porque pensava-se que. Então, aqui pensava-se isso. Então, aqui, isso no singular, verbo também no singular. Aqui está
correto, mas está errado porque os desequilíbrios fossem. Observe a distância do verbo para o sujeito, não importa. E o verbo vai concordar com o núcleo do sujeito. É captado. O que é captado? Todas as pessoas. Todas as pessoas é captado? Não. Todas as pessoas são captadas, não é isso? As pessoas são. E eu falo o quê? Pessoas captadas. Aqui, este verbo no particípio, que exerce a função de adjetivo, concorda em gênero e número com o substantivo. Então, pessoas, eu vou falar o quê? Pessoas captado? Não. Pessoas captadas. Sem emprego, quem está interessado? As pessoas, observe aqui, as pessoas que estão interessadas. Correto aqui. Embora seja considerado alto, o que foi considerado alto? A taxa. A taxa considerado? Nada disso, né? Embora seja considerada, eu falo o quê? Taxa alto? Nada disso. Embora seja considerada alta, a taxa de desemprego entre os homens ainda é menor do que a das mulheres. Então, aqui você já observa que o quê? A taxa alta, a taxa considerada. As responsabilidades pessoais e familiares, vamos aqui ver, e o trabalho de cuidados não remunerados são considerados. Já identifiquei o verbo. O que é considerado? Não sei. Pode haver o que? Certas atividades específicas. Então, vamos ver aqui agora. Vou começar por aqui. Verbo haver no sentido de existir. Podem existir. Ah, sim. Verbo haver no sentido de existir, ele é impessoal. Ou seja, ele não vai para o plural. Sempre empregado na terceira pessoa do singular. A mestre. Mas aqui não é o verbo haver. Aqui é o auxiliar dele que está flexionado. O que eu falo? Se o técnico não faz, o seu auxiliar também não faz. Se o verbo principal é impessoal, o seu auxiliar também será. Então, o correto é o quê? Pode haver certas atividades específicas, as atividades que se tornam impedimentos para a contratação. Aqui está correto. As responsabilidades pessoais e familiares e o trabalho. Então, aqui eu tenho um sujeito, mais um sujeito, e o trabalho de cuidados não remunerado, o trabalho não remunerado, certinho aqui, são considerados. Aqui também está correto, porque sujeito composto. Com sujeito composto, o verbo irá para o plural, certinho. E por que é considerados aqui e não consideradas? Então, aqui já é concordância nominal. Anote aí se você não souber dessa regra. Quando eu tenho um adjetivo que se refere a dois substantivos, e esse adjetivo vem depois dos dois substantivos, ele irá para o plural. Verbo no plural. Agora, ele irá para o plural, você observa que aqui eu tenho um substantivo feminino e um no masculino, não é isso? Substantivo feminino e um no masculino, ele irá para o masculino plural. Então, considerados corretíssimo aqui. Não poderia ser consideradas porque feminino mais masculino prevalece o masculino. Assinale a alternativa que explica corretamente o emprego da vírgula na passagem do primeiro parágrafo. E, de repente, o ônibus para e entra exatamente uma senhora grávida. Por que empregamos as vírgulas aqui? Então, aqui já fugiu um pouquinho, vimos que não é questão de SVC. Eu preciso saber o porquê de termos utilizado a vírgula. E, de repente, e exatamente. Ah, exatamente, então quer dizer que é um advérbio? Sim, e exatamente é um advérbio. Ah, e de repente vai nos remeter a uma ideia que pode ser a uma circunstância de modo, de tempo? Ah, sim. Então, aqui também é um advérbio, não é isso? E o ônibus para, a diferença. E o ônibus para de repente, ou de repente o ônibus para. Então, aqui eu já vi que as duas são advérbio. Nas expressões como está falando aqui, será que podemos fazer desse jeito também?
como já falou ali, nas expressões de repente, a gente precisa voltar para aqui a passagem acima, já para a gente já identificar também. Então, de repente e exatamente, a vírgula isola adjuntos adnominais? Não, adjuntos adnominais, eles virão aqui atrelados, vão se referir aos substantivos. E aqui não é substantivo, então já descarto. Nas expressões de repente e exatamente, a vírgula isola adjunto adverbiais deslocados ou intercalados. Advérbio exerce a função de adjunto adverbial. Entre os verbos parar e entrar, a vírgula separa orações com sujeitos diferentes. Você vai falar assim, mas então essa alternativa aqui está errada, porque eu não uso vírgula antes das aditivas. Você usa a vírgula antes do e se forem sujeitos diferentes. Quem para? O ônibus, não é isso? Aqui eu já tenho um sujeito. E entra, quem entra? Uma senhora grávida, então aqui eu tenho o outro sujeito. De fato, aqui são sujeitos diferentes e adjuntos adverbiais. Na expressão de repente, a vírgula é usada para isolar adjunto adverbial e exatamente aposto, nada disso. De repente, exatamente, bem como os verbos parar e entrar, as vírgulas têm o mesmo emprego. Adjuntos adverbiais, não, já vi que são sujeitos diferentes. Na expressão de repente, a vírgula isola aposto, nada disso, eu já vi que são adjuntos adverbiais. É correto afirmar que o eu lírico é a voz que está aqui no poema da Adélia Prado, não é a autora. O homem vigia, dentro dele estumados, atiçados, provocados, não é isso? Dentro dele estumados, uivam os cães da memória. Aquela noite, o luar e o vento no cipó prata e ele. O medo a cavalo nele, ele a cavalo em fuga das folhas do cipó prata. A mãe no fogão cantando, os zangões, a poeira, o ar anímico, ladra seu sonho insone, em saudade, vinagre e doçura. Então, você consegue identificar aqui que há traços de quê? Da memória. Então, neste poema aqui, a voz também, o eu lírico, a gente já vai identificar que está diretamente relacionada a uma questão das lembranças da memória também. Voltando à questão, sugere que o eu lírico está sonhando com perspectivas de uma vida de liberdade, buscando a oportunidade de visitar lugares desconhecidos, esta passagem não aparece, vivendo situações aflitivas provocadas pelo uivo de cães, lamentando a falta de perspectiva de seu futuro, recompondo as imagens e lembranças da sua existência. Então, quando você volta aqui, você consegue identificar que ele está tendo as lembranças da sua existência, a mãe no fogão cantando, os zangões, a poeira, o ar anímico, ladra seu sonho insone, de insônia, em saudade, vinagre e doçura. Então aqui você observa o título também, insônia. Ele está refletindo sobre alguma coisa ali. Então ele está tendo memória também de alguma coisa. Ele está recompondo as imagens e lembranças da sua existência. É correto afirmar que no poema a expressão é marcada pela presença de comparações insólitas. Aqui nós temos pleonasmos, metáforas, onomatopeias, catacreses, é o que a gente precisa ver. Então, quando a gente volta aqui ao poema, será que a gente tem comparações insólitas que se mostram em frases como os zangões, a poeira? Quando falo os zangões, a poeira, a gente não consegue identificar aqui, neste caso, esta ideia de uma comparação. Em momento nenhum tem esta comparação aqui. Quando fala a mãe no fogão cantando, os zangões, a poeira, o ar anímico. Então, não tem essa ideia de comparação. Construções pleonásticas que se mostram em frases como ladra seu sonho insone. O que é pleonasmo? O pleonasmo aqui são as frases, as ações
repetidas, subir para cima, é inédito pela primeira vez. Então, isso aqui seria pleonasmo, a gente não identifica também lá. Sonho, insone, seria mais uma ideia de antítese. Referências metafóricas que se mostram em frases como uivam os cães da memória. Então, o que é metáfora? Na metáfora tem muito emprego da linguagem conotativa, da linguagem figurada, e nela vão aparecer as comparações também dentro da frase, dentro do trecho. Se eu disser, ela é uma folha seca, eu estou comparando aquela pessoa a uma folha seca. Não aparece a conjunção, o elemento para comparar, mas tem essa ideia de comparação de forma implícita. Uivam os cães da memória, ou seja, os cães uivam como a memória. Então, referências metafóricas, a gente tem sim muita metáfora aqui dentro e que se mostra em frases como uivam os cães da memória. Onomatopeia. Onomatopeia é a reprodução dos sons, não é isso? Por exemplo, lá, tic-tac da madeira, se eu falar assim também, é uma onomatopeia que está relacionada aos sons, é a reprodução dos sons. Tic-tac, aliás, relógio, não é isso? Tic-tac, tic-tac, o som do relógio. Catacrese, que se mostram em frases como em saudade, vinagre e doçura. Vinagre e doçura também oposição aqui. Agora, catacrese é quando eu falo, por exemplo, o pé da cadeira, o braço do sofá. Então, catacrese é quando você utiliza um termo que não é próprio para aquela situação, mas é o único que você tem. Substitua o pé da cadeira, substitua o braço da poltrona, não tem outro. Então, catacrese é isso daqui, que não é o caso citado aqui na frase à frente. Será a alternativa em que todas as palavras estão corretamente escritas. Questão contemplando ortografia. Qual a dica? Muita leitura, muita resolução de questões também. Um parecer abalizado deve ser solicitado a fim de dirimir as dúvidas. Será que está correto? Pode-se considerar exceção haver processos paralisados nesse setor. O solo excessivamente umedecido não favorece o plantio desse tipo de milho. Não se considerava privilégio o bônus, já que é concessão por mérito. Desafetos desde a juventude, os parlamentares se degladiam durante as sessões da Câmara. E então, qual delas está correto aqui? Então, a gente vai ver agora um parecer abalizado. Aqui, abalizado vem de baliza. Baliza é com Z, abalizado tem de ser com Z. O afim aqui vai ser separado, correto? Quando indica um objetivo, uma finalidade, é separado. Agora, se for no sentido de semelhantes, semelhante, aí eu uso afim junto. Comprei calçados e afins. Então, coisas desses segmentos semelhantes. Exceção aqui, eu já sei que exceção é assim mesmo. Paralisar é com S, não é isso? Então, paralisação, que pega muita gente, né? Ele vai lá e escreve paralisação com Z e não pode. Vamos voltar aqui. Aí vai se lembrar de que paralisar é com S, paralisação é com S também. Nada de paralisados com Z. O solo excessivamente umedecido, não. O correto são os lenços umedecidos. Aí você fala, mas vem de úmidos, mas não importa. Umedecidos não favorece o plantio desse tipo de milho. Não se considerava privilégio, certo? Nada de privilégio, concessão com 2 S, é o que eu chamo de dedinho teter. Os versos terminados em der, dir, mir, ter, tir, conceder, não é isso? Aí você tira o dedinho TT e vai colocar S. Então, as palavras, os substantivos derivados dos verbos terminados em dedinho TT, anote aí, que é dedinho TT, terminado em der, dir, mir, ter, tir, vão ser
os substantivos construídos com 2 S's, conceder, concessão. Desafetos desde a juventude, os parlamentares se digladiam. O correto aqui é digladiar. Digladiam durante as sessões, não é isso? Quando vem de reunião, é sessão com 2 S's. Então, digladiam sessões da Câmara.